ponto central Tive que recomeçar. É usar as acusações para supostamente provar. Portanto, isto. Deu uma travada aqui no meu telefone, então estou recomeçando, tá? Isto. Bom dia. Ei, Gabi. Bom dia para você. Tudo bem? Saudades, tá? Um abraço para Julinha. Estava conosco também o pastor Valci, lá de Esmeraldas. Os irmãos da comunidade já começaram a entrar, né? E eu quero agradecer, né, de forma bem simples a cada um que está aí participando conosco hoje. Quero desejar a você assim, um dia maravilhoso na presença desse Deus. Dia hoje que está meio assim nublado, né? Choveu um pouquinho durante a noite, mas esse é o dia que o Senhor fez e nos presenteou. Então eu quero orar com você neste momento, convidando a você a se desligar, né? Já estamos cedo mesmo, graças a Deus, mas a se desligar um pouco do cotidiano e elevar o seu pensamento, guardar o seu coração agora para um momento de aprendizagem com a palavra do Senhor. Então eu peço a você que, em sintonia, possamos fazer uma oração agora, pedindo ao nosso Deus a graça, o favor dele, para que nós possamos aprender, né, mais da sua palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Oramos a Deus com um coração alegre, em primeiro lugar, com a gratidão de saber que um dia a mais o Senhor nos dá de presente. É mais um dia na Tua presença, onde o Teu Espírito Santo soprou sobre nós, esteve e continuará estando no decorrer desse dia de hoje, porque nós sabemos que sem o Teu Espírito não há vida. Então, meu Deus, obrigado pela vida, pelo sopro de vida que há em nós, que vem da Tua parte. Quanto a esse estudo, ó Deus, eu peço também o auxílio ao Teu Espírito Santo para trazer cativa toda a mente agora, todo sentimento, todo pensamento que seja voltado ao Senhor, para que possamos juntos continuar crescendo na graça e na Tua presença darmos frutos que possam permanecer conforme diz a Tua palavra. Amém? E graças a Deus. Pois bem, queridos, hoje nós estamos diante de um capítulo 3 da carta de Gálatas, capítulo esse que, assim como os anteriores e os posteriores, nos trarão muitos ensinamentos, ensinamentos esses que a gente precisa estar atento, porque há sempre algo a aprender da parte de Deus, para com a parte de Deus, e da nossa parte sempre procurar colocar em prática aquilo que aprendemos. E eu separei a carta de Gálatas em 5 pontos desse capítulo 3, e eu vou tentar ser muito objetivo, né, nesses tópicos, para que possamos também ganhar tempo nesse aprendizado de hoje. Eu quero ler com os irmãos, em primeiro lugar,
apenas um versículo, o capítulo 1. O versículo 1 do capítulo 3. Diz assim: ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Em algumas traduções, João Ferreira de Almeida, por exemplo, pode estar escrito assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto como crucificado entre vós? Eu quero chamar a atenção aqui para este primeiro versículo, porque ele já traz muita informação. Paulo começa dizendo da insensatez de um povo que foi-lhe pregado um evangelho, foi-lhe mostrado um caminho, mas é a insensatez de um povo que queria trocar este caminho, mudar a caminhada. E Paulo vem com uma palavra, né, uma expressão de insensatez, de forma bem veemente, forte, né? Porque quando se chama alguém ou quando se coloca alguém como insensato, há de se ter um motivo muito forte para dizer tal palavra. E Paulo, ele, diante de uma perplexidade, porque ele sabia do que ele estava falando, ele sabia que ali naquela cidade, naquela região, havia sido ministrada uma palavra, um evangelho genuíno, e aquele povo, por alguma razão, deixou-se levar por outras palavras ou por algum engano, e Paulo vem com uma correção muito forte, o chamando-os de insensato. Mas eu quero trazer aqui, dentro desse primeiro versículo, além da palavra insensatez, a expressão que Paulo usa sobre a exposição de Cristo, sobre a exposição da crucificação de Jesus Cristo. Se você pegar um pouquinho, trazer a sua memória agora e lembrar de Moisés diante de Faraó, Moisés carregava uma vara e foi necessário que Moisés jogasse, lançasse essa vara ao solo dentro do palácio de Faraó, para que aquela vara se transformasse em uma serpente. Aqui Paulo ele faz uma analogia desse ponto. Ele traz uma condição de exposição, ou seja, o sacrifício de Jesus, a exposição, toda a exposição relacionada ao sacrifício da cruz. É uma parábola, vamos dizer assim, entre o milagre da exposição de uma vara transformada numa serpente para que o milagre de uma crucificação, da transformação da morte em vida. É aqui que Paulo entra com como que você pode trocar algo tão intenso, tão miraculoso. Vocês viram, foram testemunhas da exposição, ou seja, da crucificação do nosso Senhor. Vocês viram e agora estão trocando por algo que ouviram. É isso que assustou Paulo e também nos assusta nos dias de hoje. Paulo continua dizendo, né, no versículo 2, ele faz uma pergunta que vem de encontro ao susto que ele tomou, à perplexidade que ele estava em saber que a Galácia estava sendo influenciada por um evangelho falso. Ele pergunta assim: eu quero tão somente que me respondam, foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou a fé naquilo que ouvistes? É uma pergunta, queridos,
que a gente precisa estar atento a ela, porque se já havia uma perplexidade, um susto, algo quase inimaginável da parte de Paulo em saber que uma igreja estava trocando o verdadeiro evangelho por um falso, Paulo vem perguntando algo que traz de encontro a nós um pensamento que nós precisamos refletir nele. Cristo é ou não é suficiente? A morte, a exposição de Cristo na cruz, o sacrifício da cruz, é ou não é suficiente para nós cristãos? Era o que Paulo estava perguntando ao povo da Galácia. Porque se você recebe pelo Espírito, se você crê, como é que alguém pode, através de uma imposição legalista, que era o caso da Galácia, sobrepor esse sacrifício de Jesus? Aí Paulo pergunta, me responda, é pelo intermédio da lei praticada ou pelo sacrifício de Cristo? Nos 2 primeiros capítulos anteriores, ou seja, onde o pastor Daniel e o pastor Alexandre estiveram ministrando, e a irmã Dark também, a diaconisa Dark, expôs na introdução, os judaizantes, né, ou seja, aqueles que não queriam abandonar as práticas do judaísmo, mesmo se convertendo ao cristianismo, eles queriam de alguma maneira manter as tradições judaicas de uma maneira, de forma que pudesse ainda diminuir o sacrifício de Jesus Cristo. E aí a pergunta eu repito, será que o Cristo crucificado não é suficiente? Acaso Deus teria errado em crucificar o seu filho? Será que a própria condição legal, ou seja, da lei, não seria suficiente diante de tais argumentos? Nós sabemos que Deus não errou. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é mais do que suficiente, ele é suficientemente, por si só, a razão de nós crermos e alcançarmos através da fé a nossa salvação. Mas aí Paulo continua trazendo palavras de ensinamento para aquele povo, e povo, como a palavra de Deus é tão viva e eficaz e se renova a cada dia, povo esse que podemos comparar aos nossos dias de hoje. As pessoas, elas algumas lutam, debatem, esquecem do objetivo final da palavra de Deus, que é salvação, salvar a humanidade. E umas outras se escondem através de ensinamentos errôneos para poder cometer o pecado também. Mas Paulo, no 3º versículo, ele fala algo que assim me chama muita atenção, porque está muito relacionado com o 1º versículo. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos corrige, ele que nos estimula, ele que nos fortalece, é ele que abre o nosso entendimento, é ele que traz a revelação da palavra. Então, como é que nós podemos deixá-lo de lado e nos estribar na nossa própria sabedoria? Como é que eu posso ignorar o Espírito Santo de Deus para colocar apenas a minha mente, o meu intelecto em funcionamento? É aqui que Paulo está dizendo. Como é que alguém começa pelo Espírito e termina consigo mesmo? Através da carne, através da sua própria inteligência. Como é que alguém pode iniciar um processo de transformação, entrar na presença de Deus e de repente querer mudar este caminho? Então Paulo vem aqui exortando o povo da Galácia: olha, você começou tão bem,
você está vendo tão bem no caminho correto, como pode agora querer mudar este caminho? Como é que você pode querer trocar a essência do Espírito Santo, a revelação de Deus para nós, por conhecimento humano, por ideologia humana? É isso que Paulo está falando aqui no versículo 3. E quando você encara o Evangelho como prática de vida, é impossível você não se deparar com o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus, ele precisa ser colocado sempre como pauta da nossa vida, como pauta da nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque nesses 5 primeiros versículos da carta de Paulo, no capítulo 3, há um confronto entre o sacrifício de Jesus e a prática da lei. Ora, se de um lado Paulo ensinava aos gentios que o Cristo é suficiente, vinha o judeu legalista, que se converteu também ao cristianismo, e queria colocar ali uma pitada de algo mais, mostrando ou tentando se mostrar de que o sacrifício de Jesus, ele não era autossuficiente. E é isso que Paulo exorta, é isso que Paulo bate em cima de uma tecla, que nós também precisamos estar atentos. Atentos por quê? Porque nos nossos dias, na atualidade em que estamos vivendo, nesse momento tão específico, nós nos deparamos também com pessoas que estão tentando dizer que Jesus não é tão suficiente assim. Precisa acrescentar alguma coisa a mais. E nós precisamos combater esta ideia, porque o sacrifício de Jesus, ele é suficiente, absolutamente suficiente. Então, dentro desse contexto de ensino, de fala, de propósito, Paulo está nos mostrando que a caminhada por si, a caminhada dentro do Evangelho, ela sempre vai trazer a nós pessoas de uma forma, de um modo geral, que querem de uma maneira ou outra se posicionar ou aparecer de uma maneira inconsistente, porque ninguém consegue vencer, né, o Evangelho, a palavra de Deus é o poder de Deus. Então Paulo está nos mostrando aqui que entre o versículo 1 e o versículo 5 há de um lado um sacrifício na cruz, que é suficiente para nós, para nossa salvação, e um confronto de ideias de pessoas que queriam mostrar que a prática da lei ainda era necessária. Falou-se muito nos 3 primeiros, né, porque na introdução dos 2 capítulos anteriores, sobre essa prática, sobre o legalismo que queriam fazer, sobre o apóstolo Pedro, que uma vez que estava na presença dos outros apóstolos, ele tinha um comportamento, e quando ele foi para Galácia, ele estava lá no meio dos gentios, então ele sentou à mesa, ele comeu, ele adotou costumes do povo gentio, mas quando ele ficou assim, olha, peraí, Tiago está chegando, João está chegando, ele saiu daquele meio para mostrar-se como se fosse um judaizante natural. Foi isso que por isso que Paulo repreendeu com veemência. E é isso que nós estamos tratando aqui também nesses 5 primeiros versículos. O sacrifício de Jesus é suficiente, é a graça, é o favor de Deus que nos alcançou, é o amor de Deus que nos alcançou. Então, toda e qualquer prática legal, de legalismo, não vai superar a graça de Deus. É isso que você precisa entender, e é essa mensagem nesses 5 primeiros versículos que Paulo está nos mostrando no capítulo 3 da carta. Então, quando você entender e perceber que existem parâmetros que nós precisamos estar atentos a eles, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, ela vai seguir um caminho mais reto, mais linear.
Ela vai parar de dar algumas voltas, algumas oscilações de subidas e descidas, de voltinhas para lá e para cá, e vai continuar seguindo reto na direção da cruz de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é tudo. A graça nos alcançou. O favor dele é que é o motivo de nós estarmos aqui. Então, todo o processo de legalismo, Paulo, nós vamos ler, já lemos antes e vamos continuar lendo. De forma alguma, Paulo nos incentiva a abolir nem o sacrifício, nem o valor das Escrituras. A questão é, o sacrifício de Jesus, ele superou o legalismo da lei. Então, nós precisamos estar sempre pensando e voltando a isso. Tanto que, no versículo 6 até o versículo 12, ou seja, entre o versículo 6 e o versículo 12, Paulo traz uma alusão, ou seja, ele traz o nome de Abraão e coloca o pai da fé como o exemplo a ser seguido de justificação pela fé e não pela obra ou pela lei. Então, quando a gente entende isso, se Paulo está trazendo aqui para nós, o apóstolo dos gentios, traz para nós o exemplo maior da pessoa de Abraão, que é considerado no judaísmo o pai da fé, e para nós também podemos considerá-lo como o pai da fé, é preciso entender que toda a obra que Abraão praticou, ela não justificou Abraão em nada, apenas a fé que ele teve em Deus. Ora, se você pegar um pouquinho de tempo da sua parte e ler a história de Abraão, você vai começar a entender que, primeiro, como é que alguém atende ao chamado de Deus dizendo assim, olha, sai da terra que você mora e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pensa, vamos racionalizar aqui agora. Conscientemente, fé, deixa a fé agora só um pouquinho encostada de lado aí, só por um instantinho, para você entender o raciocínio que eu quero te levar. Como que alguém ouve Deus e fala assim, Deus fala assim, olha, sai da sua casa agora, sai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, eu não te mostrei, eu não te falei para onde é, você apenas vai sair da sua casa. E Abraão obedeceu, saiu, pegou tudo que tinha e foi para onde? Foi para o caminho, foi para a estrada. Ali Deus ainda não havia revelado para ele aonde era, o que ele queria. Não, Deus não tinha falado para ele ainda. Ele apenas obedeceu, e obedeceu pela fé. Então, se você caminhar um pouco mais na história de Abraão, ele foi desenvolvendo a fé a cada dia mais, a cada passo que ele dava na direção certa. Por quê? Porque tudo que Deus falava com ele, ele obedecia. E obedecia não porque estava escrito, mas é porque Deus falava com ele. Então pegue você agora esse ponto pacífico que é a fé de Abraão e traga para a sua vida. Pense você agora, você tem feito aquilo que Deus lhe ordena? Será que você tem condições de crer incondicionalmente em Deus como Abraão creu? Ou você tem uma fé legal? Porque nós temos a Bíblia. Abraão não tinha a nossa Bíblia, por exemplo, ele não tinha. Ele tinha Deus ordenando. Ele não tinha as Escrituras como base legal para ele caminhar como nós temos a complexidade da Bíblia que é de ponto a ponto. Ele não tinha. Ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma convivência com Deus. Ele tinha uma fé em Deus. Aí você pega este homem, que é o pai da fé. Abraão, ele é um pilar na fé, por exemplo, de outras religiões. Tá? Ele
ele é tido como exemplo, inclusive em outras religiões fora do cristianismo e do judaísmo. Então você pega o exemplo deste homem que seguiu fielmente, que a justiça o alcançou pela prática da fé e não pela prática da lei, ou seja, a obediência dele foi pela fé e não pela obediência à palavra escrita ou à lei colocada sobre ele. Não. Primeiro ele creu. E você? Você tem tudo em suas mãos. Você crê mesmo em Deus? Você crê de uma maneira incondicional de Deus te dar uma ordem e você, por mais absurda que esta ordem possa parecer a você, e você cumpri-la? Queridos, é importante a gente entender isso. Porque quando se trata de fé, e aqui nós estamos estudando sobre o legalismo e a fé, que o legalismo ele não pode, ele não deve de maneira alguma superar a questão da fé, porque a graça, o favor de Deus só é alcançada pela fé. Não existe obra que você possa fazer. Nós vamos estudar isso na carta de Efésios. Não existe nada que a sua mão, o seu intelecto, a sua matéria possa fazer para alcançar a graça. Porque a graça ela é um favor. E ele só é alcançado, este favor só é alcançado pela fé. Então, quando Paulo pega esses versículos, do versículo 6 até o versículo 12, ele está ensinando a nós que o caminho da fé, ele precisa ser trilhado incondicionalmente. Vou te dar um exemplo. No versículo 7, diz assim: sabeis, pois, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, tá? Por favor. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Vocês entenderam isso aqui? Precisamente os da fé são filhos de Abraão. Há uma promessa de Deus que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas através dele. Isso é promessa. Que a descendência de Abraão seria bendita. Essa descendência, ela passa impreterivelmente na pessoa de Jesus Cristo. A linhagem de Jesus Cristo, Abraão está lá. E se nós não tivermos nessa mesma linhagem que é Jesus Cristo, nós não alcançaremos a fé. É por isso que, de uma forma muito específica, precisamente os da fé, estes são filhos de Abraão. Por quê? Porque o povo judeu, ele tem Abraão como o seu pai da fé, e como sendo o pai da fé, ele se torna filho de Deus automaticamente. E Paulo vem ensinar que não é assim. Paulo contradiz o judaísmo, porque o judeu, o judaizante, o praticante da lei judaica, que é o judaizante, ele não aceita, ele não quer reconhecer que Cristo ele veio para sobrepor a lei. Ele não veio para anular, cancelar, apagar a lei. Não. Ele veio sobrepor. A palavra aio, no original grego, ela diz que é aquele que conduz uma criança, é um tutor de uma criança. Não são os pais, não, é um tutor, é alguém que é colocado sobre a criança para ensiná-lo a caminhar, a ensiná-lo a ler, a ensinar a criança ao caminho do aprendizado. Então, Paulo nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, Paulo vai nos mostrar que o aio, a lei foi o aio, ou seja, a lei foi o tutor sobre nós, para que nós pudéssemos alcançar quem? Jesus Cristo. Aí, através de Jesus Cristo,
nós alcançamos a graça, o favor. E se Jesus Cristo sobrepôs a lei, ou seja, Jesus, é maior do que a lei, então nós não precisamos andar debaixo da lei, por causa da pessoa de Jesus Cristo. A questão é, algumas pessoas naqueles dias, e não podemos deixar de lembrar dos dias de hoje, querem fazer uma mistura. Ora querem, quando lhe competem algum favor, elas querem usar a lei em benefício próprio. Quando elas querem se defender de alguma coisa, que cometeram algum pecado, aí elas caminham pelo caminho da graça, para a sua defesa pessoal. Quando eu quero ganhar, eu uso a lei em meu favor. Quando eu quero me defender, eu uso a graça em meu favor. E Paulo estava precisamente ensinando sobre isso. Se estamos debaixo da graça, o caminho da graça, ele também não é de graça. Ele tem preceitos. Nós não podemos confundir graça de Deus com a graça que nós conhecemos. Não, não foi de graça. Jesus pagou um preço por isso. Para que a lei pudesse se resumir na pessoa de Jesus, ele passou por algo terrível. Você passaria? Nem de perto. Não precisa nem perguntar para mim que eu não passaria, não. A questão é, o ensinamento da palavra, ele não pode ficar em meio a ideologias humanas, em meio a achismos humanos. Não. A pessoa de Jesus, ela é suficiente. E nós precisamos pegar todo o restante do conhecimento da palavra e canalizar em Cristo, filtrar em Cristo. Então Paulo, ele nos ensina que outrora, naquele tempo, no tempo em que Paulo estava caminhando sobre a terra, ensinando inclusive o povo da Galácia, os judeus, os judaizantes no caso, eles citavam, eles recitavam as escrituras, que eram a Torá, os antigos escritos, eles sabiam de cor. Você sabe a Bíblia de cor? Você sabia que esse povo, quando Paulo estava ali brigando com eles no sentido de mostrar a Cristo, eles citavam para Paulo de cor. E nós? E você? Você sabe a Bíblia de cor? Quantos versículos você sabe? Versículo dentro do contexto, não é apenas versículos soltos, não. Quantos versículos você memorizou até hoje? Quanto tempo você tem de evangelho? Qual é o seu tempo de aplicação no aprendizado da palavra? É quando dá? Porque aquele povo sabia de cor. E Paulo estava lá batendo com eles de frente. Paulo também sabia de cor, porque ele foi judaizante num tempo. Ele foi praticante do judaísmo absoluto. Ele próprio fala disso. Mas é preciso que a gente entenda que se os leitores daquele tempo citavam as escrituras de cor, no Antigo Testamento, eles precisavam saber que não era pela caminhada de leitura, de prática que seriam feitos filhos de Deus. Eles precisavam que a fé os levasse a Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14:6. Então é preciso que a gente entenda isso, porque naquele tempo haviam pessoas que se apegavam às práticas para não cumprir, não aceitar na pessoa de Jesus Cristo a sua totalidade. E nós precisamos entender que esse ensinamento de Paulo, ele traz para nós revelações que são muito úteis na nossa jornada cristã. Vou te dar um exemplo de utilidade. Você deve conhecer alguém, assim como eu conheço, como outras pessoas conhecem, porque há relatos no nosso meio sobre isso, que existem pessoas que tratam a sua congregação como única, como a única que leva ao céu.
Existem lideranças que ensinam isso aos seus fiéis, dizendo que fora da nossa congregação não existe. Nós somos primos para alguns. Legalismo. Que legalismo é esse? Eu não estou de gravata. Aqui, ó, minha camisa, ó. João, não vai dar para você ver que eu coloquei no Zoom. João 17, 21. Eu estou de camiseta de malha. Isso é suficiente para alguns se escandalizarem. Se eu deixar a barba crescer, legalismo, para uns é suficiente. Então é preciso que esse tipo de legalismo, que é atual, ele precisa ser combatido através da palavra. O filtro chamado Jesus Cristo nos libertou. Ele nos deixou livres, com livre acesso ao Pai. A questão está, onde está o seu coração? Onde está a sua fé? A sua fé está no legalismo ou no conhecimento da verdade? Cristo é suficiente para você ou não? Porque para quem Cristo é suficiente, ele respeita a Escritura. Para quem Cristo é suficiente, ele cumpre o máximo que ele procura de ser fiel à palavra. Não precisa de dedos para apontar, não precisa de dedos para poder apontar um caminho a seguir. Jesus Cristo já é suficiente. Então, esta é uma mensagem que Paulo estava ministrando ao coração daquele povo, já perplexo, né? Eu volto a dizer. Porque já havia um ensinamento anterior, veio alguém com um ensinamento posterior para destruir, para tirar, para desviar do caminho. E Paulo estava de certa forma até bravo. Então, quando a gente pega isso, Paulo ensinando ao povo da Galácia, eu vou repetir aqui que do versículo 6 ao versículo 12, Paulo pega o exemplo de Abraão e coloca como justificação pela fé e não a justificação pela lei por si própria, porque há uma junção das duas coisas, onde Abraão observava a lei, mas cria, ou seja, ele tinha fé para poder praticar esta lei. Não apenas uma lei em vão, não. A fé o levou a ser justificado. Então é preciso que a gente entenda isso. Quem crê em Jesus Cristo, quem se entrega a Jesus Cristo, não vive como quer. Nós precisamos entender isso. O caminho da fé, ele leva à renúncia. O caminho da fé, ele leva à obediência. A quem? A Cristo. E aí eu te pergunto, Cristo cumpriu ou não a lei? Ele fez ou não fez o que lhe foi devido fazer? Então, nós temos que seguir o caminho de Jesus Cristo. E esse caminho, ele requer de nós a obediência. Obediência, fé, perseverança, conhecimento da Escritura, para que nenhum vento de doutrina, Paulo ensina isso muito claro, para que nenhum vento de doutrina venha nos tirar do caminho. E era o que Paulo estava fazendo com aquele povo na Galácia. Então, você tendo em vista que o ensinamento de Paulo era para combater o legalismo e não a fé, pelo contrário, é uma defesa da fé em Cristo contra um legalismo que quer anular o sacrifício de Cristo. Observe isso muito bem, porque nos versículos 13 ao 18, que é o terceiro ponto, em Cristo nós vamos participar das bênçãos de Abraão. É em Cristo que nós vamos ser alcançados pela promessa feita a Abraão. Olha, no versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Se a lei dizia que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Cristo foi pendurado no madeiro por minha causa, pensa você agora na primeira pessoa, eu. Cristo morreu por mim. Diga isso comigo, Senhor. Cristo morreu por mim. Então a maldição que era minha foi lançada sobre ele. A maldição que era sua foi lançada sobre ele. Então toda a maldição que outrora estava reservada a mim e a você, Cristo levou com ele na cruz do Calvário. E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, vamos ler o versículo 14. Isto aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Amados, por um instante, pensa a humanidade sem Jesus Cristo. O que seria de nós? Pensa se Jesus Cristo fosse como eu, como você. Falar é tão fácil, né? Para alguns é difícil, mas para outros é mais fácil ainda. Falar é tão fácil. Não, eu faço. Não, eu amo a Cristo. Pedro falou isso. Pedro, poucas horas antes de Jesus ser capturado, ele disse que morreria por Jesus. E Jesus falou para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, como é que alguém que diz que ama nega? Está vendo como é que nós somos? Imagina se Jesus fosse como nós. Na hora de ser preso, ele falasse assim, não, eu não sou Jesus. Não, eu não. Não, de forma nenhuma. O que seria de nós? Será que nós daríamos conta de passar pela cruz para alcançar a salvação? Será que nós teríamos essa condição? Ele sabia que não, por isso que ele não foi como nós. A essência dele nos mostra que ele sabia que eu e você não teríamos essa condição. Agora, não pense você que isso foi fácil. Porque os evangelhos nos mostram que Jesus chorou muito. Que lá no Gólgota, aliás, no Getsemane, no Gólgota não, me perdoe, porque eu já pulei. Lá no Getsemane, Jesus chorou sangue, agonia na alma. Então, se ele chorou sangue, a agonia era tão grande que ele já sabia que a dor que ele ia passar era terrível. Mas nem por isso ele desistiu. Ele mostrou o caminho da fé. Ele mostrou-se como o caminho. Venham, passem por mim e vocês chegarão até onde precisam chegar. E Paulo mostra isso de uma maneira muito clássica através de Abraão. Então é preciso que todo cristão entenda que a promessa feita a Abraão, ela vai passar pelo filtro de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de uma promessa feita a Abraão em Cristo. Porque a promessa é Cristo. O cumprimento da promessa é Cristo. Toda a Escritura ela converge em Cristo. De Gênesis, quando está lá Deus castigando o homem e castigando também Satanás, pisando na cabeça da serpente, a promessa foi feita. Vai nascer nascido de uma mulher, que vai pisar, que vai esmagar a cabeça da serpente. E Deus cumpriu a promessa. Então todas as promessas feitas
na palavra dele, na Bíblia, todas as promessas contidas nas Escrituras passam por Jesus Cristo. Se você acha que a sua vida vai ser abençoada porque Deus prometeu, que está lá escrito, e se você não tiver uma vida com Deus através de Jesus Cristo, na fé do Filho de Deus, nenhuma dessas promessas chegarão até você. Por quê? Porque todas as promessas passam por Cristo. A graça, o favor vem dele. Tudo por ele e através dele. E se você ler um pouquinho do Evangelho de João no capítulo 1, você vai entender que tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Então, todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus, e na ocasião aqui, Paulo estava ensinando ao povo da Galácia que para ser herdeiro de uma promessa feita a Abraão, era necessário estar em Cristo, não em Abraão. Não é a lei, não é o legalismo do pai Abraão, mas sim do pai Cristo, do irmão Cristo, do marido Cristo, da esposa Cristo. Porque Cristo precisa representar tudo para nós. Tudo. Então você precisa entender isso com muita sabedoria. Cristo é o nosso maior objetivo. É a graça dele, é o favor dele que nos mantém vivos. É o favor dele que nos mantém em pé. Se você está agora me ouvindo, é porque Cristo está com você. Se ele não estiver com você, você não estaria nem sequer aí parado para me ouvir. É ele que desperta em nós o interesse de aprender a palavra. É através dele, ou seja, através do Espírito dele, que nós aprendemos, que nós temos esse ímpeto de ir mais, eu quero mais, porque ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Então Paulo mostra que em Cristo nós somos participantes da bênção de Abraão. Não é simplesmente, eu sou herdeiro da promessa. Não, eu sou herdeiro da promessa de Abraão em Cristo. Porque Cristo morreu no meu lugar. Não foi Abraão que morreu no meu lugar. Foi Cristo. E Cristo descendente de Abraão. Olha a genealogia de Cristo que você vai achar lá. Abraão. Então pense nisso antes de você caminhar por direções diferentes. Agora eu quero falar um pouquinho do quarto tópico. E já estamos caminhando para o final. Qual é o propósito da lei disso tudo? Eu disse que eu falaria sobre o aio, não é? Qual o propósito da lei sobre isso tudo, então? Por que era necessário a lei? Olha, no versículo 19, Paulo diz assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. A lei foi estabelecida até que Cristo viesse. Então a lei serviu de aio, a lei serviu de condutor. Até quem? Até Cristo. Agora, Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Eu citei João 14,6. Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então, a lei, o propósito da lei foi para nos amparar, foi para nos mostrar que, primeiro, nós éramos por demais pecadores. Então, Deus escreveu caminhos para nos dar parâmetros. Mas caminhos esses que, por nossa própria natureza, nós não conseguimos segui-los. A nossa natureza nos impele, nos impulsiona, nos lança ao pecado. Então toda a lei ela se resume em Cristo. Quando chega em Cristo, ela stop, para. É aqui, é Cristo. Então toda a lei, quando ela chega em Cristo, ela se resume nele. Porque aí ele pega tudo que a lei tinha e faz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que vocês aprenderam até agora, olha para mim. Faça o que eu faço. Viva o que eu vivo. A lei naquela época mandava apedrejar a mulher adúltera. E Jesus, no meio daquela multidão,
instigado pela multidão, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, pegaram aquela mulher e levaram até Jesus Cristo. Lembram-se dessa passagem? E Jesus perguntou aos sacerdotes: o que diz a lei? E eles responderam que a mulher pega em adultério seja apedrejada. E Jesus disse para eles: olha, aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Jesus ali não falou para não cumprir a lei. Jesus colocou a lei contra eles. O legalismo, ele quer ferir as pessoas. E Jesus Cristo, ele quer salvar as pessoas. Jesus transforma a lei que subjugava o homem em algo chamado graça. Favor que eu não mereço. Aquela mulher era pecadora, adúltera, pega em flagrante. E Jesus a amou. Jesus deu o maior exemplo que nós precisamos seguir, que é o amor. De repente ele pergunta para aquela mulher: onde estão seus acusadores? Ela, ainda de cabeça baixa, porque estava com medo, levanta os seus olhos e vê: não tem nenhum deles. E o que Jesus faz com ela? Joga pedra? Não. Ele disse para ela: senhora, não peques mais. Este é o caminho. Não peques mais. Ande por Jesus e você vai conseguir ser santo. Busque a santidade em Cristo e o pecado não vai ter espaço na sua vida. O pecado vai ser um acidente e não uma prática contumaz diária. E é impressionante como que o Espírito Santo de Deus nos leva a querer ser mais ainda diferentes do mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós não. Enquanto o mundo rejeita a palavra da cruz, para nós é o poder de Deus. É loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. O mundo não vai entender, mas é tudo que nós queremos. Enquanto o mundo rejeita Jesus, nós o amamos mais. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí, para a gente finalizar, né? O tópico 4, eu estou aqui falando sobre o propósito da lei, que é o que nos conduziu até Cristo, é o que serviu de aio, de ensinamento para que chegássemos até Cristo. E aí vem o tópico 5, o finalizar da história, que engloba os versículos 25 ao 29. É a fé que nos torna filho de Deus. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você vai encontrar que é aqueles os quais creram e o receberam, adquiriram o direito de serem chamados filhos de Deus. É crer, é fé. Então, Paulo vai ensinar ao povo da Galácia que depois que a fé veio, ou seja, depois que a fé entrou, é que entrou a justificação. É depois que Jesus veio, é que a justificação nos alcançou. Quem me justifica, quem me torna justo, não sou eu. Não são as minhas práticas. Eu posso ser um exemplo a ser seguido na Escritura, como modelo. Mas se eu não tiver Cristo, eu não sou justo. Porque eu não posso me justificar. Não há como alguém se justificar fora de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa justiça. É Ele que nos justifica. Então Paulo estava ensinando que enquanto os judeus pensavam ter alcançado a filiação em Deus através de Abraão, Paulo estava mostrando que a filiação do povo judeu só poderia acontecer, assim como nossa filiação só pode acontecer através de Cristo. Não pense você que a prática da obra vai te levar a ser justo. Não. É a justificação de Cristo que nos faz ser pessoas mais justas e nos leva a praticar boas obras. Eu não sou bom por mim mesmo. Cristo me torna bom. Então, Ele me ensina o caminho que eu preciso andar. Ele te ensina o caminho que você precisa andar. E isso não vem de nós,
vem dele, vem do amor dele. É por isso que a palavra graça, ela precisa estar sempre à nossa mente. A justificação de Deus chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo em nós é a esperança da glória, palavra dele. Nós vamos ler isso daqui a pouco, num outro estudo, não hoje. Mas se Cristo em nós é a esperança da glória, significa que nós precisamos estar nele, porque sem ele não há justificação. Amém? Que o Senhor te abençoe, lembrando que na carta aos Efésios, no capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 4 também, vai nos dizer que há um só corpo, um só Espírito, e nós fazemos parte deste corpo. Então não há diferença. É por isso que em Cristo nós somos justificados, porque nele somos partes dele, porque ele é o corpo e nós somos partes desse corpo, ou participantes deste corpo justificado em glória. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração final. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram conosco, tá? Que eu convido a você a amanhã novamente participar no versículo capítulo 4, tá? Eu gostaria muito que você marcasse na sua agenda, no seu horário, 8 horas da manhã, o nosso devocional diário. Amém? Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento que o Senhor nos deu, momento esse, ó Pai, em que nós falamos, aprendemos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha trazer sobre a Tua igreja mais sabedoria, mais temor e, sobretudo, meu Deus, que nós possamos aprender a amar mais ao Senhor, amar mais a Tua palavra e aprender a amar mais os nossos irmãos. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Cristo, o nosso Salvador. Fique em paz.